Shalom Brahá, paz e bênção. Poucos textos bíblicos são tão desconcertantes e tão ignorados quanto estes. Em Juízes, capítulo de número 11, Jefité faz um voto impensado e paga um preço altíssimo. Mas qual foi exatamente esse preço a qual Jefité pagou? A narrativa bíblica levanta questões complexas que envolvem ética, linguagem ritual e a tensão entre promessa e sacrifício. Teria Jefité de fato realizado um sacrifício humano? Ou o texto aponta antes para uma consagração perpétua ao celibato e ao serviço sagrado? Ou será que a tradição distorceu, mentiu ou suavizou? E por que tantas interpretações evitam encarar o hebraico de frente, como se temesse o que ele pode revelar? Para responder com rigor, é imprescindível utilizarmos no vídeo o hebraico original, examinar a estrutura literária do livro de Juízes e considerar o percurso hermenêutico traçado pelas traduções judaica e cristã ao longo dos séculos. Se você procura respostas simples e devocionais, sinto muito, este vídeo não é para você. Mas se está disposto a encarar o texto original em sua crueza, complexidade e ambiguidade, então você está no lugar certo. Roda a vinheta. O ponto de partida é o voto que Jefité faz a Deus antes da batalha contra os amonitas, conforme está escrito em Juízes capítulo 11, verso 31. Quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo, então, quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Em hebraico bíblico, o texto está escrito assim: Verraiá lardonai verra alitiru olam. O E, que no caso é o Vav, no hebraico bíblico é mais do que uma simples conjunção. No hebraico bíblico, a letra Vav funciona como uma conjunção coordenativa, normalmente traduzida como E, mas com um papel mais sutil do que em português. Vamos olhar o texto de perto, o original hebraico, o voto de Jefité. Está escrito assim: Verraiá la Adonai verra alitiru olam, e será do Senhor e eu o oferecerei em holocausto. No texto ao qual acabamos de ler, temos dois verbos unidos por Vav: Raiá Adonai, que significa será do Senhor, e Ha'alitiru olam, e eu o oferecerei em holocausto. A partícula Vav liga essas ações como coordenadas, não subordinadas. Ou seja, não está dizendo que seja do Senhor, significa ser sacrificado. Também não está dizendo que se for apropriado, então o sacrificará. Está dizendo que as duas ações ocorreram separadamente, mas ambas como parte do mesmo voto. Alguns tentam argumentar que o voto significa aquilo que sair será do Senhor. Isto é, será consagrado, ou se for apropriado, será oferecido como holocausto. Mas essa leitura exige uma interpretação condicional ou disjuntiva, e não há nenhuma estrutura gramatical no hebraico que sustente essa ideia. O texto não usa ou, alternativa, ou se, condição, nem altera os tempos verbais para distinguir a intenção de ação. O hebraico usa simplesmente Raiá verra alitiru, e será e eu o oferecerei. Essa duplicação com Vav cria uma sequência de ações planejadas, ambas de igual peso. O E, que liga as duas cláusulas do voto de Jefité, primeiro, não suaviza o voto. Segundo, não relativiza a intenção. Terceiro, não implica consagração simbólica. Pelo contrário, o hebraico está dizendo com clareza: aquilo que sair será consagrado a Deus e será sacrificado como holocausto. Essa conjunção reforça o trágico peso do voto. Duas ações distintas, mas ambas fatais para quem que saísse da casa, inclusive a própria filha. Não há ambiguidade nesse texto. Olá é um termo técnico para sacrifício queimado totalmente no altar. Ele aparece mais de 280 vezes no Tanakh, sempre com esse sentido. Jamais é usado para indicar consagração simbólica, como vida monástica ou virgindade perpétua. Ou seja, Jefité prometeu literalmente oferecer em sacrifício humano, queimado, o que saísse de sua casa.
sem considerar as consequências. A tragédia começa com um voto feito no momento de desespero. Jefité, ele quer garantir a qualquer custo a vitória e age como se pudesse barganhar com o Eterno. Isso se aproxima mais da teologia pagã do que da fé bíblica. Ele transforma a relação com Deus num contrato mágico. Se tu me deres a vitória, eu te darei algo valioso em troca. Mas essa não é a lógica da aliança bíblica. Deus não é manipulado por votos nem por sacrifícios. Para entender essa narrativa, precisamos olhar para o todo. O livro de Juízes segue uma estrutura cíclica de decadência moral e espiritual. Cada juiz é pior do que o anterior, e Jefité está no meio desse ciclo descendente. Juízes termina com a seguinte frase: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Jefité é um produto dessa época. Ele não consulta os sacerdotes, ele não busca a palavra de Deus, não escuta nenhum profeta, age isoladamente como se fosse o seu próprio rei e sacerdote. Sua história não é um exemplo de fé, mas uma crítica sutil, irônica e devastadora da espiritualidade corrompida de Israel. Quando Jefité retorna e encontra sua filha como a primeira a sair de sua casa, ele se desespera, mas não volta atrás. Ela, por sua vez, pede apenas 2 meses para chorar a sua virgindade nas montanhas. Muitos tentam interpretar esse detalhe como um sinal de que ela apenas foi consagrada ao celibato. Mas isso não resiste à análise cultural e textual. Na mentalidade hebraica antiga, meus irmãos, morrer virgem era considerado uma tragédia, porque significava não deixar descendência, o que estava ligado à memória e à perpetuação familiar no povo de Israel. O lamento não é por não casar, mas por morrer jovem e sem filhos. O foco na virgindade reforça a tragédia da morte, não uma vida dedicada a Deus. O povo lamentava a filha de Jefité todos os anos. O verbo usado, letanot, lamentava, é usado para lamentação fúnebre, não para comemoração de celibato. O verbo hebraico letanot é comumente usado no Antigo Testamento para expressar lamentação, especialmente lamentação fúnebre ou um lamento solene. Ele aparece, por exemplo, em contextos como Juízes capítulo 11, verso 40. Assim é impreciso ou forçado interpretar esse verbo como se estivesse se referindo a uma comemoração ou uma celebração do celibato, como alguns podem sugerir numa leitura anacrônica ou apologética. No contexto de Juízes capítulo 11, o verbo descreve claramente um lamento ritualístico pela perda trágica e precoce da filha de Jefité. Uma lamentação pela morte, não uma celebração pela virgindade ou escolha cética. Isso reforça a leitura de que o sacrifício foi literal e que o povo de Israel lamentava a jovem anualmente por sua morte e não por um voto, um simples voto de celibato. Pelo amor de Deus! Em Juízes capítulo de número 11, verso 35, vemos a reação desesperada de Jefité. Arrabite, racreá, ricratini, minha filha, tu me arrasaste por completo. A interjeição, arra, é uma exclamação de agonia intensa, lamento trágico, usada em contextos de morte, catástrofe ou desgraça. Temos um exemplo em Jeremias 4:10. Senhor Deus, não é um suspiro poético, é um grito de desespero diante da desgraça inevitável. Reforça o vínculo afetivo e a tragédia pessoal. Toda a estrutura verbal no verso tu me arrasastes mostra que Jefité entende que a vida da filha está perdida. Isso não faz sentido se fosse uma consagração ou uma vida de celibato. Ele cumpriu literalmente o voto. O texto original é claro, Juízes 11:39 diz: e ele fez com ela conforme o voto que havia feito. O texto não suaviza, não relativiza, não substitui. Ele cumpre literalmente o voto. O texto hebraico diz: Vayehi Miketes Shenaim Rodashim Vatashav
El Avirá, Vaias la etenitro asher nadar, Verri lo yadá ish. E aconteceu que ao fim de 2 meses, ela voltou ao seu pai, e ele fez com ela conforme o voto que havia feito, e ela não conheceu homem. Vaias la etenitro asher nadar, e ele fez com ela o seu voto que havia votado. Aqui o verbo asa no moto kal, vaias, ele fez, indicação concreta e completa, não simbólica ou espiritual. O verbo asa no hebraico bíblico é extremamente comum e geralmente significa fazer, agir, realizar ou executar. Quando conjugado no kal perfeito, com o prefixo vav conversivo, como em vaias, o significado é e ele fez, ou então ele fez. No contexto de Juízes 11:39, o texto diz: Vaias la etnitro asher nadar. E ele fez com ela o voto que tinha feito. Essa formulação é crucial para a interpretação do episódio da filha de Jefité. O texto é direto. Ele realizou extremamente o que havia prometido em voto. O que quer que sair da porta da minha casa será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim, a forma verbal, vaias, ele fez, reforça que o voto foi cumprido de maneira literal. Não há no texto nenhuma modificação ou mitigação expressa. Se Jefité apenas a tivesse dedicado ao serviço do templo ou ao celibato, esperaríamos alguma indicação textual específica, mas o texto permanece sóbrio e conclusivo. Ele fez conforme o voto. Alguns estudiosos que defendem a hipótese do celibato tentam argumentar com base em lacunas do texto, mas a gramática, o vocabulário, como letanote e a simplicidade da narrativa favorecem uma leitura literal, sacrifício humano. O uso de et indica que ela foi o objeto direto do voto. Isso é especialmente importante em hebraico. A partícula et marca um objeto definido, ou seja, ela foi o que ele fez conforme o voto. A frase verri lo yadá ish, e ela não conheceu o homem, essa estrutura confirma que o texto está indicando que ela morreu virgem, o que reforça a interpretação de que o sacrifício foi literal e não apenas simbólico. A ausência de detalhes explícitos do sacrifício físico pode ser proposital. O autor bíblico, ciente do horror, não descreve graficamente, mas deixa claro o essencial e nos força a reflexão ética. Essa não é uma leitura moderna, é a leitura mais antiga que temos, meus irmãos. O Targum de Jonathan, por exemplo, uma parafrase aramaica do Antigo Testamento, diz que ele a ofereceu como sacrifício, como holocausto. Flávio Josefo, um historiador judeu do primeiro século, afirma o mesmo em suas antiguidades judaicas. Pais da igreja, como Agostinho de Hipona, Jerônimo, Crisóstomo, também entende o texto de forma literal. A tentativa de suavizar a história é moderna e frequentemente motivada por desconforto com brutalidade no texto. Mas o hebraico, a estrutura narrativa e a tradição não dão espaço para esse tipo de argumento. O contraste mais marcante talvez seja com a história de Abraão e Isaac. Lá no texto de Abraão e Isaac, Deus intervém antes do sacrifício acontecer. Aqui, Deus não intervém. O silêncio do eterno, o silêncio de Deus é gritante. Ele não aprova o que Jefité faz, mas também não impede, porque Israel está vivendo fora da vontade divina, sem orientação espiritual. Jefité age como um pagão, como o rei de Moabe, em 2 Reis, capítulo 3, verso 27, que sacrificou seu próprio filho para conseguir vitória militar. É um retrato de religiosidade degenerada, que usa o sagrado como moeda de barganha, como moeda de troca. Conclusão: sim, Jefité sacrificou a sua própria filha, mas essa história não está na Bíblia como modelo de fé, e sim como uma advertência profunda. É uma denúncia contra a impulsividade espiritual,
a tentativa de manipular Deus com votos, o abandono da liderança sacerdotal e, por último, a religião vazia misturada com práticas pagãs. Se há algo para aprender aqui, é o perigo da fé mal formada, da devoção sem sabedoria e da espiritualidade sem discernimento. Essa história te incomodou? Ela deveria. A Bíblia não esconde as falhas humanas. Pelo contrário, ela as expõe para que aprendamos com ela. Se você gostou dessa análise profunda, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Deixe nos comentários o que você faria no lugar de Jefté. Esse texto ainda tem algo a dizer para nós hoje? Até a próxima análise e lembre-se, nem todo herói bíblico é exemplo. Às vezes ele é um espelho da nossa própria confusão espiritual. Espero ter ajudado a todos. Um forte abraço. Lehi Traoto. Bye.